Preparando o domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Este é mais um programa Preparando o Domingo. Eu sou o Padre Carlos André e lhe convido a estar conosco neste tempo de oração, de reflexão, de escuta da Palavra de Deus. Serão as leituras do 25º domingo do tempo comum. A primeira extraída do livro da Sabedoria, a segunda do livro da Carta de São Tiago e finalmente o Evangelho de Marcos. E com essas três leituras poderemos então encontrar um espaço na nossa vida para refletir o que significa mesmo neste mundo reconhecer a Deus como Pai, como Senhor de tudo e nos reconhecer todos irmãos, como todos participantes desta mesma missão que é de levar, de trazer no coração esta certeza de que a harmonia da criação inteira, não somente é vontade de Deus, como é a nossa maior felicidade. Que então essas leituras de hoje nos ajudem a encontrar este espaço de paz e harmonia que nós tanto desejamos. Invoquemos, portanto, a presença do Espírito Santo no meio de nós. Inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. A primeira leitura deste domingo é extraída do livro da Sabedoria, Sabedoria capítulo 2. Este é um livro que nós sabemos, ele se encontra apenas em nossas Bíblias católicas. Nas nossas Bíblias da tradição protestante e na tradição também judaica, esse não foi um livro que ficou incluído entre os livros considerados canônicos, embora seja ele também considerado um livro inspirado no sentido de ser um livro que contém ensinamentos de sabedoria, ensinamentos que podem ser considerados seriamente pelos cristãos, pelos judeus, porque falam de coisas que de fato correspondem aos ensinamentos que a revelação nos trouxe. Mas a tradição católica conservou, de maneira muito antiga, o hábito de ler este livro como livro canônico, livro que pertence à Bíblia. Já os primeiros cristãos liam este livro, e ele perdurou na Bíblia cristã até a época da Reforma Protestante, quando os nossos irmãos resolveram se apegar ao cânon ou à lista, de livros que eram já considerados escolhidos, inspirados pelos judeus. Portanto, é por isso que nós temos nesse livro uma diferença das nossas Bíblias entre a católica e a bíblica e a Bíblias protestantes. Portanto, vamos ver o quanto este ensinamento da sabedoria realmente corresponde ao ensinamento que nós também acreditamos ser ensinamento inspirado por Deus, palavra de Deus para nós, presente tanto no Antigo quanto no Novo. Escutemos então as palavras do livro da Sabedoria, que diz assim: Os ímpios diziam: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz.
e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Vejam que essas palavras do livro da sabedoria parecem nos evocar imediatamente a cruz de Cristo, não é? Afinal, Cristo é esse que foi perseguido pelos seus adversários e levado à morte, que também criticaram do alto quando ele estava na cruz: desça daí, se é que você é o Messias. Ou quando ele grita Eli, Eli, lama sabachthani, não é? Querendo dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Iniciando assim a recitação do Salmo 21, eles diziam, ele está chamando Elias, isto é, ele está chamando alguém que pode vir em seu socorro. Ora, quando os cristãos reproduzem esses detalhes da morte, do momento da morte de Jesus, estão provavelmente se recordando desta passagem do livro da sabedoria, em que o justo é torturado, a sua paciência é provada até o fim, mas ele se mantém sereno, como Jesus, em silêncio. Apesar das ofensas e torturas, ele não aumenta o tom, ele não se torna arrogante, não impõe sobre os demais o peso da sua palavra, da sua força. Afinal, Jesus agiu de maneira tão impressionante quando estava diante dos seus discípulos, fazendo acalmar uma tempestade, curando pessoas da lepra, da paralisia, até ressuscitando um jovem que caminhava em direção ao sepultamento, ou Lázaro, que já estava sepultado. Tudo isso tão extraordinário, coisas tão estupendas foram contadas das coisas que Jesus fez, que não seria difícil imaginar que ele teria, assim, poder para intimidar, envergonhar, colocar todos aqueles que o acusavam em uma situação vexatória de ter acusado alguém que era justo e que tinha realmente poder de fazer aquilo que eles zombavam dele de não ser capaz. Portanto, a mentira e a zombaria contra Jesus seria facilmente destruída se Jesus usasse o poder que ele manifestou diante dos seus discípulos. O que nos faz compreender que, diante da injustiça, Jesus se comporta como aquele que não quer colocar os injustos numa situação de condenação. Jesus condenaria aqueles que o maltratavam se ele manifestasse plenamente o seu poder. Com isso, o livro da sabedoria nos mostra o lado do injusto, do inimigo, o pensamento que move alguém a fazer o mal. E aqui parece ter sido identificada a inveja, a cobiça, a incapacidade de estar na presença de quem age e pensa de maneira mais correta do que ele. Portanto, não tenhamos medo quando somos intimidados por ter feito o bem. É isso que esse texto nos convida a viver. Assim como Jesus não se intimidou e continuou a fazer o bem até o fim, embora a cruz tenha sido o preço que ele pagou, ele sabia que ele estava nas mãos daquele que tudo criou e, portanto, não o deixaria sem ser recuperada a sua honra. E então, Jesus, depois de morto, ressuscitando, teve todos os cristãos que exaltaram o seu poder e os seus inimigos hoje são esquecidos. O que nos mostra, então, o quanto é importante que a gente consiga permanecer assim, sereno diante do bem, diante da certeza de que nada poderá nos impedir de fazer o bem que aprendemos ser o bem, o melhor a ser feito. É disso que se trata. É disso que o Senhor nos pede a viver. Daí, então, que o Salmo 53, que nos é oferecido nesta liturgia, parece ser um canto que recorda esta certeza. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É isso que o Salmo vai cantar, mesmo recordando aqueles que se levantam contra ele. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Esta convicção, ser sustentado pelo Senhor, por Deus, que pode animar aqueles que fazem o bem a não perder a esperança diante do mal, diante do injusto. E a gente pode ver o quanto na nossa sociedade este é um ensinamento importante. Somos tantas vezes seduzidos a desistir de agir bem, somos tantas vezes considerados tolos, ingênuos, simplesmente porque mantivemos a nossa consciência intacta. Não nos deixamos influenciar pelo mal, devolvendo o mal com o mal, mas mantendo-nos na postura de quem faz o bem. Isto é, quem me faz o mal não me tornará igual a ele,
porque eu não deixarei de fazer o bem por causa dos maus, mas porque sei que o Senhor me sustenta. São Tiago, na sua carta, vai colocar as coisas ainda em outro termo, mas vai mostrar o quanto a rivalidade pode também ser perniciosa, destruidora das relações. E ele nos diz assim: caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Olha, todas as características da sabedoria que vem de Deus, não é? Que nos ajuda a nos comportar de uma certa maneira, impedindo-nos de nos arrastar para aquele sentimento de rivalidade, de inveja que provocou a desordem. Não, a sabedoria é, antes de tudo, pacífica, modesta. E ela vai buscar, portanto, essa serenidade para poder vencer os conflitos. Daí que o texto vai continuar e dizer: o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Promover a única forma de conseguir alcançar a justiça. Mas não porque nos calamos diante da injustiça, mas porque o fruto da justiça é a paz. Quando alcançamos a justiça, encontramos a paz. Não é possível construir paz sem justiça, né? É o ensinamento de Tiago, mas que a igreja também reverberou em seus documentos, especialmente a Populorum Progressio, né, chamado assim, a Progresso dos Povos, o Desenvolvimento e o Progresso dos Povos, editada ainda por Paulo VI, há algumas décadas atrás. Mas o texto de São Tiago continua. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Quais são essas paixões, né? São esses desejos que a gente possui, desejo de ter, de possuir cada vez mais, de ter aquilo que o outro tem, porque na verdade eu não me contento apenas em ter, eu quero que o outro não tenha o que eu tenho para me sentir melhor do que ele, superior a ele. Então as guerras vêm dessa vontade de se sobrepor aos demais. Se tivéssemos apenas o desejo de que todos tivessem tudo o necessário, não haveria nem ricos, nem extremamente pobres, porque todos teriam o necessário, e nos alegraríamos justamente porque temos providenciado a que todos tenham o necessário. Enquanto não for essa a razão da nossa alegria, essa será sempre uma alegria falsa, uma falsa felicidade. O texto continua: cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Portanto, tudo aquilo que a gente faz com esse espírito de luta, rivalizando-se com o outro, buscando destruir o outro para poder se sentir capaz de ter algo, porque o outro foi destruído antes, o Santiago vai nos dizer: essa é a razão em que não pedis, está em que não pedis bem, pedis e não recebeis, isto é, em vez de buscar a sua consolação naquele que pode tudo, vai tentar buscar nos bens materiais essa consolação que não pode dar-nos tudo, vai nos deixar sempre em falta. Por isso, quando pedirmos a Deus, purifiquemos o nosso coração, porque São Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Pedimos para nos satisfazer, não pedimos para construir fraternidade. Que os nossos pedidos, nossas súplicas a Deus nos leve a isso, a construir um mundo mais fraterno, em que as rivalidades e a inveja não nos impeçam de viver como irmãos. Vamos escutar então o que o Evangelho nos fala neste domingo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão.
mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho de Marcos nos oferece uma série de ensinamentos de Jesus, um após o outro, mas não de qualquer modo, eles estão em relação um com o outro. Veja que o nosso texto começa dizendo que Jesus estava atravessando a Galileia, mas não queria que ninguém soubesse disso, e a razão, ele estava ensinando seus discípulos. E nós vemos então o que Jesus ensina aos discípulos logo em seguida. É um ensinamento difícil e que os discípulos terão que aprender com ele. O primeiro ensinamento difícil é aquele a respeito da sua vida. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Ora, não é possível que os discípulos escutem isso e não fiquem incomodados, perturbados com uma expressão como essa. Eles o matarão. Jesus tem consciência, portanto, que a sua vida está em jogo. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus, então, dá ali uma esperança. E esse é um ensinamento que ele transmitia aos seus discípulos em segredo. A questão era tão difícil de entender o que significa ressuscitar que os discípulos não deram a mínima. O texto continua dizendo que eles não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Mas, no entanto, pelo caminho, estavam se perguntando quem era o maior entre eles. Ora, Jesus sequer tinha partido, apenas anunciou a sua morte. Eles não tinham entendido o que era a ressurreição, mas já tinham entendido o que era a rivalidade entre eles. Ele vai morrer. Quem ficará no seu lugar? Quem governará? Quem liderará o nosso grupo? Quem estará à frente de nós todos? Os discípulos já começaram a se inquietar sobre quem iria continuar o caminho que Jesus começou. Nem se deram conta ainda do que significava a palavra que ele havia anunciado, que depois de 3 dias ele ressuscitará, e eles já estavam ocupados em discutir quem era o maior entre eles. E aqui a gente pode perguntar quem era o maior em importância, quem estava mais próximo do Mestre, quem seria escolhido pelo Mestre como o seu sucessor, quem sabe fosse essa a questão, tão humano que cada um de nós pode muito bem se identificar com situações reais da vida. Estamos sempre discutindo entre nós quem é o maior, quem tem mais importância. Desde quando crianças, nós somos habituados pelos nossos pais, quem sabe de uma maneira ingênua. Quem você gosta mais, meu filho, do papai ou da mamãe? Esse tipo de hierarquia faz com que a gente vá ensinando desde cedo a se colocar entre o que é maior e o que é menor. E ao invés de discutirmos, deveríamos discutir como tornar todos incluídos numa sociedade que exclui, que escolhe os melhores, os bons, os saudáveis, os perfeitos, os que estão de acordo com os padrões, e vai colocando para trás como se fossem seres humanos menores, aqueles que não correspondem a esses padrões. E assim Jesus nos dá uma rasteira, nos dá uma lição. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último. Se alguém quer estar à frente dos demais, não importa por qual motivo, que seja aquele que serve a todos. Esta é a verdadeira grandeza que Deus observa, o serviço que fazemos uns aos outros. Nossa capacidade de se colocar como o disponível, o menor, não querer, portanto, assumir uma posição, quem sabe artificial, fruto da nossa fantasia, ou quem sabe verdadeira, mas que não corresponde ao verdadeiro valor. O verdadeiro valor está no serviço. É isso que Jesus nos quer ensinar. E por isso coloca-nos, portanto, diante daquela que é a figura mais terna que nós temos, a da criança. A criança que, colocada no meio de Jesus, inspira os discípulos a perceberem que, dependente de todos dos adultos, uma criança é aquela que inspira o cuidado, a necessidade. Como nós todos devemos estar sempre atentos uns aos outros, porque todos temos necessidades, todos precisamos de cuidado. É ali que então Jesus conclui seu ensinamento.
Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Então, o acolhimento uns dos outros, o acolhimento a partir do pequeno, do mais frágil, do mais vulnerável, e aqui a criança representa este vulnerável que na nossa sociedade cada vez mais tem sido colocado em uma situação não somente de vulnerabilidade, mas de exclusão. Somos convidados a incluir de novo, incluir estes nossos irmãos, que graças a Deus são uma minoria, porque afinal, se fôssemos a maioria de vulneráveis, sim, estaríamos vivendo uma situação catastrófica. Mas graças a Deus, nós temos uma maioria de pessoas saudáveis que podem cuidar dos vulneráveis. E aí tantas coisas podem significar isso, né? Desde esse tipo de pandemia, o cuidado das máscaras, o cuidado de não aglomerar, representa já esse cuidado pelo outro, mas desde outras situações, o cuidado que significa compaixão, sensibilidade pelas necessidades dos irmãos, colocar-se no lugar dele, vencer os próprios preconceitos, as próprias convicções, para olhar o outro como um ser humano, como pessoa necessitada de cuidado, como cada um de nós que deseja também ser amado e ser cuidado por alguém. Que o Senhor, que neste dia nos deixou este Evangelho, nos ajude a refletir sobre os valores, os critérios que nós temos dentro de nós para decidir o que é bom, o que é reto, o que é justo, o que é melhor do que os outros, do que tudo. Melhor é servir. Servir nesse sentido, de não colocar-se acima de ninguém, mas ao lado de todos, para construirmos juntos uma fraternidade, uma harmonia que é geradora de paz, o maior bem que nesses tempos tão difíceis nós desejamos. Que o Senhor nos ajude, portanto, nesta tarefa. Vem, Senhor, em nosso auxílio, ajuda-nos a vencer toda rivalidade que destrói, que abate no coração do outro toda a esperança, esperança de vida, de fraternidade, de amor, de justiça, de paz. Tudo isso que está ali aninhado em nosso coração, mas que tantas vezes fica sufocado por outros desejos, pela cobiça, pela vontade de vencer, de ser vitorioso. Coisas justas, ser vitorioso, mas não sozinho, não às custas dos demais, não destruindo a vida do outro, mas de mãos dadas, chegando juntos à meta, que é esta meta dada por Deus para cada um de nós, de que a vida seja plena, de que a harmonia do universo, do mundo inteiro, se reflita na vida de cada pessoa, de cada ser humano. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos os nossos preconceitos, nossas vaidades, nossa necessidade de se sobrepor aos demais, de confirmar o nosso próprio ponto de vista, de ter sempre razão. Ajuda-nos a vencer toda a cobiça que nos impede de encontrar valor naquilo que não é visto pelos olhos, valor no que é invisível, no que se conhece apenas pelo coração. Que a tua bondade, a tua misericórdia nos ajude a vencer toda a cinzânia que é semeada em nós cotidianamente, por tantos meios, e que nos impedem de ver que é pelo serviço que nos tornamos pessoas agradáveis a Ti. Que possamos ser cada vez mais próximos ao Teu jeito de viver e de ensinar, servindo, colocando-se ao lado e jamais à frente ou acima, mas sempre construindo juntos, de mãos dadas, um reino que é para todos, um reino de paz e de amor. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve. Seja o último e aquele que serve. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandeza, nem tenho pretensões ambiciosas. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve. Seja o último e aquele que serve. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim.
criança bem tranquila, amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve. Seja o último e aquele que serve. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.